Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. Sou Alex César. Hoje é dia 22 de setembro de 2025, começando mais um programa Palavra Viva aqui no seu canal, aqui no Facebook e no YouTube, no Substack, no Hubble e também agora gravações colocadas no Instagram. Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex César. Sou Alex César fazendo a transmissão aqui para os meus irmãos e amigos do Facebook, também do Hubble e do YouTube, Substack e no Instagram. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, que você comece uma semana maravilhosa diante do nosso Deus. Aqui no programa Palavra Viva, você sempre vai ter uma palavra viva, uma palavra de avivamento, uma palavra de transformação de vida. Basta você ficar comigo aqui nesse programa Palavra Viva. Palavra do avivamento. Muito bem, hoje nós temos um programa um pouquinho especial. Vou sair um pouquinho fora do nosso tema, que é a leitura expositiva de Gênesis a Apocalipse. Estou atualmente fazendo a leitura no livro de 1 Reis e hoje nós vamos dar uma pausa, porque hoje eu quero tratar um pouquinho do assunto, voltar a falar de novo, é a respeito do que está na descrição do vídeo, que é a respeito do perdão, né? O perdão que Deus nos concede e nos dá através do seu amor, né? Grande amor de Deus, perdoa a todos e quer que perdoemos também por meio do grande amor do Pai, que é o amor de Deus. Então, nós cristãos temos que ter isso em mente. Nós estamos aqui para viver de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus, na palavra dele, é perdoar e dar o perdão a todos aqueles que pecaram contra nós. E Jesus, de certa feita, falando com o povo de Israel, numa grande multidão, e Jesus passou a ensinar a multidão. Esse momento, na palavra de Deus, né, é chamado o Grande Sermão do Monte, começando pelo capítulo 5. E Jesus vai ensinar de uma forma diferente a lei de Deus e a vontade de Deus para a vida do povo judeu, o qual é o próprio povo de Jesus Cristo. E Jesus, que é o próprio Deus, então ele sendo Deus, estava ali ensinando o seu povo a respeito da realidade do que Deus quer para a vida do seu povo, o povo de Israel, que ele escolheu e tirou da terra do Egito. Então vamos para o Sermão do Monte e depois nós vamos ver um texto também a respeito do amor, lá no Evangelho de João, capítulo 4 e capítulo 5. Então nós vamos ler aqui alguns capítulos da Bíblia para que vocês entendam e compreendam a respeito do amor de Deus. Então aqui vamos para o Sermão do Monte, na Bíblia de Mateus capítulo 5. Vou fazer essa leitura na Bíblia Filamente, né? Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, Bíblia Filamente. É a Bíblia que tem o aplicativo que tem todos os estudos e entendimento da palavra de Deus. Então vamos orar e pedir a Deus nesse momento que nos ajude até um momento maravilhoso com o Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Derrama da tua graça, derrama do teu amor, derrama da tua bênção nesse dia.
que nós possamos ler esse capítulo de Mateus e do Evangelho de João, 4 e 5 do Evangelho de João e Mateus 5 e talvez 6, para que possamos entender a tua vontade para a vida daqueles que seguem a ti e querem viver uma vida junto com o Senhor, começando primeiro pelo judeu, pelos gentios, pelos gregos, romanos, bárbaros, cítaras e todo mundo, em todo lugar nesse planeta Terra. Nos ajude, Senhor, de sabedoria e entendimento, capacidade para compreensão e entender. Derrama do seu Santo Espírito, que essa seja a tua vontade, ó Pai, nesse dia, para louvor e glória do teu nome. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja bendito nesse dia, nesse programa. Abençoa todos que vão assistir ao vivo pelo Facebook, todos que vão assistir depois no Instagram, no YouTube, no Substack e no Hubble. Abençoe, Senhor, esse programa. Abençoe as nossas vidas, abençoe os meus lábios, a minha boca. Unge o meu entendimento e o meu coração para falar a respeito da tua verdade, através da tua palavra, que é a única verdade. Que o Santo Espírito leve palavra de consolo, leve a tua palavra a todos aqueles que precisam do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço por tudo isso. E amém e amém. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta a você. Uma pergunta para que você pense bem. Um dia eu li esse capítulo da Bíblia e esse capítulo ele me impactou. Ele fez eu raciocinar a respeito de que aonde é que eu estava vivendo a minha vida, como é que eu ia desenvolver a minha vida, como é que eu ia ter uma vida segundo a vontade de Deus. Como esse capítulo é um capítulo que está em Mateus 7:24, que me trouxe, que na época, ainda como jovem ainda, me fez refletir muito de dois caminhos, de duas propostas de vida. Duas propostas eu tinha diante de mim. Eu tinha a escolha de eu mesmo, através da minha força, junto com o mundo, e este mundo mal, caído e perverso, que está construindo um bem-estar social que vai levar para a grande tribulação e um momento onde Deus vai ter que intervir neste mundo, porque a maldade, a falta de amor, a falta de misericórdia, o amor que está se esfriando cada vez no mundo, porque o homem decidiu trilhar o seu próprio caminho, com seu raciocínio, com seu intelecto, com a sua filosofia, com sua sabedoria, com suas faculdades, faculdade mesmo literal, universidades, todo conhecimento, filosofia, teologia religiosa, ciência, cultura, seus PhDs, os mais altos padrão segundo este mundo. Era isso que eu ia escolher para minha vida, ou eu ia escolher fazer e praticar exatamente o que Jesus disse para mim naquela época, nesse capítulo, e eu, através do Espírito Santo de Deus que já estava operando em minha mente e meu coração, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu quero chamar você também para ler esse capítulo e depois eu vou mostrar como eu vivi lendo a palavra de Deus, porque esse programa aqui é voltado para a leitura expositiva. Como eu decidi que, já que eu tinha que viver e construir e firmar a minha casa, a minha vida, o alicerce da minha vida na rocha que é Cristo Jesus, então eu decidi que eu tinha que ler a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, até eu morrer. Por quê? Porque dentro da Bíblia está toda a revelação da vontade, do amor, de tudo, de santidade,
de preparação para as batalhas, para a luta, de sabedoria, de entendimento e do grande amor de Deus está dentro da Bíblia. Então, aos 16 para 17 anos, eu li esse capítulo e tive que tomar uma decisão. E eu tomei a melhor decisão de todas. Não foi a melhor decisão para o mundo, não foi a melhor decisão para a minha carne, não foi a melhor decisão para a minha esposa, não foi a melhor decisão para os meus filhos, não foi a melhor decisão para a minha prosperidade aqui na terra. Não foi a melhor decisão segundo o padrão do mundo, assim como muitos e milhões de pessoas estão vivendo segundo esse padrão e têm uma vida relativamente fácil, cheio de todo o bem-estar social, com dinheiro, fama, riqueza e tudo aquilo que o homem buscar com as suas forças, dedicando-se ao mundo, prestando um culto ao mundo, louvando ao mundo, amando o mundo, ele pode alcançar. Para tudo isso, eu rejeitei e resolvi aceitar essa proposta no capítulo de Mateus 7:24. Vamos ler o capítulo para que você entenda o que fez uma mudança grandiosa na minha vida. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha. Eu vou mudar a versão aqui, que essa versão não está trazendo, ela não está trazendo o apoio que eu quero. Eu vou ler aqui na Bíblia NAA. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando eu li pela primeira vez esse capítulo, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu comecei lendo o livro de Mateus, que no começo da minha conversão eu quis entender e conhecer Jesus. Então eu fui ler primeiro os evangelhos. Eu comecei lendo Mateus, quando cheguei no capítulo 7, eu me deparei com esse versículo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui, todo aquele, capítulo 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. A rocha é Jesus. A rocha, a pedra rejeitada pelos construtores, o próprio povo de Deus. Então, quando eu li esse versículo, eu me deparei com duas opções. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, eu estava ouvindo a palavra de Deus. Falei assim, peraí, eu estou ouvindo a palavra de Deus e agora eu tenho que tomar uma decisão. Jesus está dizendo que, porque por eu estar lendo a palavra de Deus, e quando eu cheguei nessa parte, eu falei assim, meu Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, Deus está me dando o privilégio de ouvir. E tem aqueles que nem ouvem porque não interessam a ler a palavra de Deus, por isso a leitura expositiva de Gênesis e Apocalipse. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a chance de ler, de ouvir as suas palavras, de ouvir o Senhor falar. Eu agora tenho que tomar uma decisão, depois de saber disso. Eu vou praticar, o verbo aqui, né, praticar, uma ação, né, tá no modo mais do que perfeito aqui, né, o verbo aqui, né,
praticar. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22, o irmão de Jesus vai falar: não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmos. Quem não põe a palavra, quem não pratica a palavra de Deus, está enganando a si mesmo, achando que está tendo vida, quando na realidade não está tendo vida. Então, depois de ouvir esse capítulo, e de entender que para mim construir a minha vida, que é a minha casa, aqui é uma parábola que Jesus está usando, que é os dois fundamentos, e o fundamento é a rocha, é Jesus Cristo. Então eu tive a necessidade de tomar uma decisão, se eu ia voltar para o mundo e construir a minha casa de acordo com o padrão do mundo, ou se eu ia viver eternamente para Cristo, para que a minha casa fosse fundamentada em cima da rocha e não em cima da areia, que é o mundo, toda a sua sabedoria, todo o seu governo físico e tudo aquilo que Satanás oferece nesse mundo. Então, diante desse versículo, eu tomei uma decisão. E a minha decisão foi que eu iria edificar a minha vida, a minha casa, que é a minha vida, em cima da rocha, que era Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, a minha vida ela foi mudada, ela foi transformada. Deus passou a trabalhar na minha vida, colocando desejo profundo para mim conhecê-lo e ter um relacionamento com ele através do quê? Através da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu fui ler a palavra de Deus para fundamentar. Agora eu quero mostrar para você qual é o caminho da fundamentação. Como é que eu me fundamento na rocha? Não é eu só dizer palavras, não é só eu ficar que nem esse positivismo que existe dentro, né, das igrejas hoje em dia, que tomou o lugar da palavra de Deus, que deveria ter a leitura expositiva da palavra de Deus, mas o positivismo e a palavra de poder, né, que nem tem muitos aí que ficam pregando e colocando na internet, né, fica dizendo que você tem que se fundamentar nisso. Não. Jesus está dizendo, ó, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as minhas, então é exclusivamente as palavras de Jesus. Não é as palavras do homem, não é a palavra de filosofia, não é a sua astrologia, não é o seu raciocínio, não é o seu coração, não é o mundo, não é o seu amigo, não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu pastor, se ele estiver fora da palavra de Deus, não é o presbítero, não é o diácono, não é o ancião. É as palavras de Jesus. E Jesus também, em outro versículo, segundo o Evangelho, segundo o Evangelho de João 6, João 6,63, olha o que Jesus vai dizer a respeito das palavras dele. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Agora aqui nós entendemos então o que Jesus usa como fundamentação, que vai transformar a minha e a sua vida, é o que? O Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo aqui está em letra maiúscula. O Espírito é o Espírito Santo, tá? Que faz o homem nascer, de novo. Que Jesus também diz lá no Evangelho de Mateus, quando ele está conversando com Nicodemos, capítulo 3. Jesus fala, Jesus respondeu, eu digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus.
Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu-lhe, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tá vendo aqui, ó? Espírito com letra maiúscula, que é o quê? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Tá vendo? Então nós temos que nascer do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem incuba o homem através dele ouvir a palavra de Deus. A pessoa que nem quando eu ouvi Mateus 7:24, o Espírito Santo estava formando em mim um espírito novo, fazendo eu nascer de novo, abandonando todo mundo e criando e edificando a minha casa sobre o quê? Sobre o novo nascimento, sobre o espírito de vida. Ó. Os seres humanos não só podem gerar vida humana, mas o espírito dá o quê? Dá luz, vida espiritual, que é uma vida verdadeira, dá luz, vida espiritual. Vida espiritual. Tá vendo? Aqui é duas palavras. Vida espiritual. Faz você nascer de novo. Então, é com o trabalho do Espírito Santo. Todo aquele que crê e confessa a Jesus Cristo, o Espírito Santo te sela e desce sobre você e começa a trabalhar. O meio pelo qual o Espírito Santo vai formar uma nova vida em você é pelo meio que é a palavra de Jesus. Que o que? Que as palavras que Jesus fala, todo ensinamento de Jesus, tudo que é dito a respeito de Jesus, pela palavra de Deus, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ó, de Gênesis a Apocalipse, tudo que fala aqui sobre Jesus, porque Jesus é Deus. Então Jesus está sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. Então tudo aqui que é dito é o Espírito usando para formar uma nova vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Tá vendo? E lá no nosso texto base de Mateus aqui Jesus, Mateus 24. Mateus 7:24. Pulou aqui. Aí eu saí do capítulo 5, não era para ter saído. Eu mudei aqui. Pro 7:24. Quem ouve as minhas palavras, ó. Tá vendo? Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio quanto uma pessoa. Deixa eu mudar a versão aqui. Até o 7:24, nova versão transformadora. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, e toma, ouvindo essas palavras, tem que tomar uma decisão. Ou ele abandona a palavra de Deus e para de ler a palavra de Deus, que não fará nenhum sentido. Ele pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se ele não toma a decisão de ouvir e praticar as palavras de Jesus, entrar no processo do novo nascimento, pela palavra de Jesus, que vai fazer ele nascer de novo, que Jesus disse lá em João o quê? Aqui, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita.
As palavras que eu tenho falado são espírito e são vida. Então, se você ouvir e decidir seguir Jesus e praticar o que Jesus ensinou e falou, as palavras de Jesus, se você crer e confessar Jesus, entregar sua vida a Ele, vai fazer você nascer de novo, um espírito novo, ó, tá vendo? Você vai ser gerado pelo Espírito Santo, o espírito em você que está morto pelos pecados e delitos, você vai ser revivido, você vai nascer de novo e você vai ter o quê? Uma vida nova. Você vai parar de viver a vida do mundo e vai passar a viver uma vida nova. O Espírito Santo vai dar luz a você, vai dar luz, o termo é esse mesmo. Você vai nascer do Espírito, o Espírito Santo como uma figura de uma mulher grávida que vai te alimentando, te alimentando num ponto até que gera uma vida nova. O Espírito Santo vai te alimentando e o alimento para essa vida, para a formação de uma nova vida, para uma estruturação de uma nova vida dentro da sua mente, dentro do seu intelecto, dentro do teu coração, a transformação de uma vida nova vem pela leitura da palavra de Deus. Que Jesus disse, ó, as palavras que eu vos tenho dito, ó, as palavras que eu vos tenho dito, elas são o quê? Elas são elas que dão vida. Ó, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus. Então, depois de eu entender que eu tinha que edificar a minha casa sobre a rocha, que é Jesus, aí eu fiz o quê? Eu voltei na minha leitura de Mateus e agora, a partir de um novo entendimento, eu comecei o quê? Eu comecei a prestar atenção e ouvir Jesus falando e começar a praticar exatamente isso que ele está ensinando, dentro do entendimento correto, dentro de uma exegese correta, tá bom? De um estudo correto desses capítulos. Então eu voltei. Então aquilo que eu fiz após tomar minha decisão, e você precisa tomar a sua decisão, faça isso também, toma a sua decisão. Primeiro entenda aqueles capítulos que eu acabei de dizer, toma a sua decisão, e eu espero que você tome a melhor decisão, que é o quê? Seguir a Jesus e viver as palavras dele, escutar. Aqui o verbo escutar não é só de apenas ouvir meramente, como um ouvinte, que não tem compromisso com o que o locutor está falando. O que Jesus está dizendo é ouvir e praticar e viver. Era o que Deus falava com Israel. É no mesmo sentido, né? Ouve, ó Israel. Chamar Israel. Chamar Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Então é o que? Ouvir. Ouvir. Ouvir, povo. Ouvir e praticar. Ouvir e fazer. Esse é o sentido do ouvir aqui. O ouvir e o praticar é a moeda do mesmo lado. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Se ouvir e não praticar, não tem serventia nenhum. Só ouvir, só ler a palavra de Deus não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não vai mudar a sua vida. Agora, se você praticar aquilo que ele diz, então haverá uma mudança, uma transformação, e sua vida será firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então eu vou ler aqui o sermão de Jesus no Mateus 5, para a gente começar a entender algo novo que Jesus está trazendo fora do padrão judaico, fora da lei, fora, não é um ser fora da lei, Jesus não é fora da lei, mas fora do contexto judaico, com o entendimento correto da lei e da justiça de Deus, que o povo de Deus deveria praticar e ouvir, mas não estavam praticando e não estavam ouvindo. Então, vem aqui comigo, né? Aqui no texto aqui, ó. A gente vai ler os textos aqui, tá bom? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Então Jesus, vendo as multidões,
subiu ali no monte, na parte de cima, e eles embaixo, numa relva, numa grama. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então tá vendo? Aqui e Jesus começou a ensinar. Mateus 5. Jesus está começando a ensinar. Então por aqui você já tem as palavras de Jesus para você construir a sua vida na rocha, que é Jesus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não justiça desse mundo, tá, pessoal? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que hoje os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas seu sal perdeu o sabor, para que servirá? É possível torná-los salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o Pai que está no céu. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Sim, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto os céus e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e os ensiná-lo, será considerado grande no reino do céu. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, não cometa homicídio, né, assassinato, né, que é o dolo, né, aquele que comete o dolo, né. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para um inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz é um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pagado até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração.
se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada, também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois os céus é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digo: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, sejam de fato sim. Quando disserem não, sejam de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem te pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre o justo como o injusto. Se amarem apenas aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Aqueles que não são do povo de Deus, né? Os gentios. Nós somos gentios. Éramos, né? Agora somos filhos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Tenham cuidado de não praticar suas boas obras em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas, que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhe digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando vocês forem orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios, né, que é a oração, né, que é reza, fica repetindo a mesma coisa 50 vezes. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossa dívida, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se você se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados também. Quando jejuar, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecerem tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que vocês estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajunteis tesouro aqui na terra, onde as traças e as ferrugem os destroem, e onde ladrões roubam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Essa palavra é profunda e pesada, pena que eu não posso, falar sobre esse capítulo. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por isso lhe digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Pode vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora na vida? E por que se preocupar com as roupas? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem faz roupa. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os seus problemas de seu dia. Não julgue para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que vocês se preocupam com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livra-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra você e os
atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos que procuram encontram. E para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará a pedra? Ou se pedir peixe, você lhe dará cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros, façam aos outros o que você deseja que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Tome cuidado com os falsos profetas que eles vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas apenas aquele que, de fato, faz a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Aí chega no capítulo que eu li pela primeira vez. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu fui confrontado por Deus de tomar uma decisão. Se você não entendeu, volta lá no começo do vídeo que você vai entender. Quando eu li esse capítulo, eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida. Ou eu ia seguir vivendo segundo o padrão do mundo, ou eu ia ouvir as palavras de Jesus que eu acabei de ouvir, mais os textos de João, do Evangelho de João, a primeira carta de João e também o Evangelho de João. Toda a palavra de Deus, na realidade de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda fala a respeito de Jesus, quem é Jesus e o que ele fez desde o início. Desde o início é mostrado Jesus. Gênesis 3,15 já fala de Jesus, o descendente da mulher que pisaria e destruiria toda a minha maldade, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, toda a minha filosofia de vida seria destruído através da vida de Jesus, e ele me daria uma nova oportunidade, que é essa aqui, ó. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigar a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Aí eu mudei a versão aqui, né? Eu vou mudar de novo aqui. Aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus é a rocha. Então, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Então eu ouvi, você também ouviu agora as palavras de Jesus. E as pratica, e as praticar. Você está decidido a praticar? Você quer praticar? Será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Homem prudente. Você quer ser um homem prudente?
Você quer ser uma pessoa prudente? Você quer agir com prudência na vida? Porque o verbo prudente aqui, o prudente não, né? Prudente aqui é um adjetivo, né? De prudência, né? Ser prudente. Prudente. Um adjetivo que qualifica uma pessoa, que é uma pessoa que está agindo com prudência, que vive uma vida não de acordo com a sua axiologia, com os padrões do mundo, com seus próprios conceitos de vida. Mas é um homem prudente, é um homem que pensa antes, analisa, ele ora, ele busca Deus, ele jejua, ele lê a palavra de Deus, ele busca com prudência, ele analisa qual a melhor forma de fazer, qual a melhor forma de viver, como eu devo viver. Prudência é isso. Quando eu me deparar com esse capítulo, com esse versículo, Mateus 7:24, como eu vou ser prudente? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente. Então, ouvir as palavras de Jesus e as praticar. Então eu tenho que estar constantemente lendo a palavra de Deus para mim saber agir com prudência, entender o caminho da prudência, porque o caminho da prudência, como agir, como construir uma vida verdadeira nesse mundo, está em ler as palavras de Jesus e cumprir as palavras dele. E assim eu estarei agindo com prudência. Todo o resto do mundo que não lê a palavra e não a pratica é um homem insensato e tolo que está construindo toda a sua vida baseado em cima de um castelo de areia. Está construindo em cima da areia. Porque tudo isso vai passar, tudo isso no mundo vai desmanchar. Toda mentira, todo engano, toda idolatria, toda feitiçaria, toda promiscuidade, toda essa vida promíscua, né, que você vive, tudo isso é destruído e se acaba. Mas as palavras de Jesus, se você construir a sua palavra, você construir a sua vida com prudência, ouvindo as palavras de Jesus e fazendo o que ele diz, então você está edificando a sua casa sobre a rocha. Ela não será destruída, você não será destruído. Essa rocha vai te guardar para a eternidade. Por quê? Porque a rocha que é Cristo Jesus, o qual sua vida foi construída e firmada, vai te levar para a eternidade. Então você não vai morrer. Porque tudo perece. Todas as outras coisas perecem, menos a rocha. A rocha está lá do mesmo jeito. Há 6.000 anos a rocha está lá do mesmo jeito. E a rocha simboliza Jesus. Então, se você firmar a sua vida em cima de Jesus, sobre Jesus Cristo, ele vai te firmar para sempre. E ele vai te dar vida, uma nova vida, uma vida verdadeira. Um dia, eu lendo esse capítulo, tive que tomar uma decisão. E essa decisão também passa pelo amor. Amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Não vou poder entrar dentro desse tema do amor. Pode ser que eu faça outro vídeo falando a respeito do tema do amor, que senão eu não vou poder postar esse vídeo no Instagram, porque o Instagram aceita vídeo de somente 1 hora. Postado lá, né? Fazer vídeo de 1 hora. Eu também não quero que o vídeo fique muito longo. Então assim nós vamos encerrar por hoje com esse capítulo, Mateus 7:24. Você tem que tomar uma decisão. Você vai construir sua vida sobre a rocha e ela vai ser firmada. O Espírito Santo vai fazer você nascer de novo e vai colocar o desejo no teu coração para ler as palavras de Jesus, que é Espírito e vida. As palavras de Jesus na Bíblia é que vai construir um espírito novo, uma vida nova, uma vida verdadeira. E você vai viver uma vida de verdade. Então quero agradecer esse momento a você que ficou aí até agora. Muito obrigado, Deus abençoe. Você tenha uma ótima semana. Vamos orar e vamos encerrar essa leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa de Mateus. Eu não pude ler João, a primeira carta de João, mas o Senhor sabe, aqui também falou sobre amar ao próximo, porque
Aquele que odeia o seu irmão é um devedor, e todo devedor é um assassino. Tua palavra diz que aquele que fala raca, falar qualquer coisa contra o seu irmão é um assassino em seu coração. Que nós devemos perdoar as pessoas assim como o Senhor nos perdoou e o Senhor nos dá a vida eterna. Que esse mesmo perdão que o Senhor nos dá, nós devemos perdoar. Porque o Senhor foi bem claro, se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, tampouco o Pai nos perdoará. Então, Senhor, ajude, Senhor, cada pessoa nesse Brasil, pessoas que estão no hospital, pessoa que está com depressão, pessoa que está com problema, pessoa que está com problema de saúde, pessoa que está doente, pessoa que está passando por luta, por tribulação. Todas as pessoas ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado e Pai querido, abençoa esse programa, Palavra Viva, Senhor, neste momento. E assim, Senhor, eu encerro agora aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado você que ficou aí até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.